O caso Henri Borel, ele se tornou algo tão estratosférico que ele atingiu o mundo do Rô. O mundo do Rô, num geral, evita alguns tipos de tema e evita envolvimento com algumas coisas de cunho muito estratosféricos, porque o risco da gente ter informações controversas ou ter informações que baseiam-se em cunho, às vezes até político, e ideológico, a gente, de certa forma, acaba evitando esse tipo de informação aqui. Mas, enquanto jornalista, eu entendo que eu preciso fazer um posicionamento sobre algumas coisas e dar um ponto de vista do Rô sobre isso, porque eu acho que vale a pena vocês terem uma percepção um pouco fora do que é a grande mídia, vamos assim dizer. A mídia essa semana, falando nisso, ela colocou o pai como coitadinho, a mãe como a louca, omissa, e teve a figura do padrasto como o assassino, o serial killer, ok? Essa foi a construção que a mídia colocou. A vítima mudou de Henry para o pai Leniel. A mãe, ela se torna a Monique, a peça conturbada da história, a que estava sofrendo agressões de todos os lados, e o padrasto, o Dr. Jairinho, é o grande vilão da história. Até aqui, a gente tem uma visão da mídia que colocou isso em rede social e mais um monte de lugar. Agora eu vou fazer uma análise cronológica sobre o fato e sobre a história do que eu fui pesquisando, do que eu fui analisando. Então foi só um apanhado de informações que eu vou colocar aqui para a gente depois ir para um outro ambiente. A Monique, quando soube da gravidez, ela estava num momento muito abalada, ela ficou em estado de choque e ela estava um tanto quanto preocupada, abre aspas, com a aparência física e estética do seu corpo por conta da gravidez. Fecha aspas. Essa foi a frase que tanto ela quanto o pai do menino, o Leniel, falou no depoimento sobre como ela estava quando descobriu que estava grávida. Então nós temos uma mãe que estava preocupada de como o seu corpo iria ficar quando descobriu que estava grávida. Nós temos, então, depois que o crime aconteceu, uma mãe que simplesmente foi vista num salão de beleza após o enterro do filho. Aí a gente faz a seguinte pergunta. Independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido com esse bendito cabelo, com a maquiagem, com o que for que tenha passado no corpo dela, durante o período da morte, enterro e o surto que ela possa ter sofrido, nada justifica ela ter ido logo em seguida para um salão de beleza. Isso foi visto como algo muito frio e algo muito apático da parte dela com relação à morte do próprio filho. Isso já leva ao ponto que a gente coloca aqui. Ela estava bem psicologicamente? Porque eu duvido que uma pessoa que diz ser mãe, com M maiúsculo, que tem amor pelo filho, que ela fosse fazer esse tipo de comportamento. Só que aí a gente tem uma questão que é: o pai falou diversas vezes que conversou tanto com a própria Monique quanto com a Rosângela, a avó materna, sobre agressões que o filho estava sofrendo, e ambos os lados estavam minimizando e tentando falar que não era o que estava acontecendo. E aí eu coloco um questionamento aqui. Esse pai simplesmente estava vendo o filho sofrer algum tipo de agressão, porque o próprio filho fazia resistência quando tinha de voltar para a casa da mãe. Ele passou mal algumas vezes e ele dizia que o titio o machucava.
E este pai simplesmente não tomou atitude drástica nenhuma e fez tipo assim, olha, eu só conversei, eu alertei, eu fiz meu papel de pai, mas eu não podia fazer mais nada. Podia. Se ele estava vendo que estava acontecendo alguma coisa com essa criança e ele via que a criança estava debilitada ou criando uma certa resistência, ele deveria ter acionado a justiça, conselho tutelar, o cacete A4 para ir investigar o que estava acontecendo. Ele não fez nada. Então, colocar o pai aqui como vítima da história, igual foi colocado depois do julgamento ter terminado, que ele disse que o filho dele morreu pela terceira vez, quando saiu o decreto da juíza, eu achei um tanto quanto se fazer de vítima, sendo que, se ele tivesse muito preocupado com essa criança, ele teria tomado alguma providência antes. Aí a gente tem a figura da Monique aqui nessa história. Ela tinha conversas com a babá, com a empregada doméstica, com o pai, com a própria mãe dela, a Rosângela. Todo mundo falando sobre agressões do filho dela. E ela, supostamente, até ouvindo agressões que o próprio doutor Jairo fazia com o filho, e ela simplesmente não fazia nada. Aí eu coloco a seguinte pergunta aqui. Ela não fazia nada porque ela não estava se importando, porque estava acontecendo alguma coisa com ela também. Porque, de acordo com informações da própria polícia, foi pegado depoimentos de ex-namoradas dele ou ex-companheiras dele, que ele agrediu as filhas dessas mulheres antes da Monique também. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se essas mulheres não denunciaram na época e isso só veio à tona agora, será que este demônio desse homem, ele não estava fazendo algum tipo de agressão também para com essas mulheres? Será que ele também não ameaçava ou fazia algum tipo de abuso psicológico e talvez até físico com a própria Monique? Porque aqui essa história ela fica muito mal contada quando a gente coloca essa posição dessa mãe, que ok, vamos imaginar que ela não quisesse ter esse filho, mas ela ia deixar uma pessoa adulta fazer tudo isso com essa criança indefesa, que é um filho dela, ou mesmo que ela não se importasse por ser filho dela, mas é uma criança, é um ser indefeso. Ela simplesmente iria fingir que não estava acontecendo nada. E, tipo assim, dane-se, não é problema meu? Pera, alguma coisa aqui não encaixa. E aí a gente tem os depoimentos de contradições, tanto da babá quanto da empregada, que foram feitos mais de uma recolha de depoimentos, porque num momento elas falaram aí descobri a mensagem no celular delas, elas iam lá e refazia os depoimentos, foram acusadas de falso testemunho mais de uma vez, e a situação começou a tomar proporções absurdas por conta de que muitas informações não batiam. O relato deles falarem que pegou o filho no apartamento e levou para o hospital para ver o que estava acontecendo, e os médicos falarem que a criança já chegou lá morta. Pera, ele era médico. Ele não ia ter reparado que a criança já estava morta? Ele não sabia. A mãe pega uma criança desacordada no chão, com as mãos e os pés gelados, ela embrulha numa coberta, leva para o hospital, ela não percebe que a criança está morta. Ela não percebe que está alguma coisa errada aí. Gente, desculpa, mas tem muita coisa por debaixo do pano aqui que não está sendo averiguada, que não está sendo respondida nem para a imprensa e nem para a polícia. Ou se foi respondida, não veio à tona nenhuma informação. Porque não faz sentido nenhum falar que ela pegou essa criança e levou no dia 8 de março de 2021 para o hospital para ver o que a criança tinha, porque ela estava deitada no chão de bruços, gelada no meio da madrugada. Pera, uma criança não vai pro chão
sozinha, assim, gelada, passando mal, e a mãe vai lá e pega essa criança e leva ela para o hospital toda gelada, toda fria, toda morta, e simplesmente não percebe nada. Ela simplesmente não sabia que a criança já tinha ido dessa para outra. Gente, desculpa, mas isso para mim não faz sentido nenhum. E aí, sim, foi constatado que foi feita agressões pelo Jairo Souza Júnior, que ele foi condenado como agressor e como assassino, tanto das outras mulheres e das outras crianças, quanto do Henri Borel. E aí eu faço agora a minha parte de questionador. Vamos lá. Essas mães lá atrás, ninguém falou nada. Aí as pessoas próximas a ele, seja a babá, seja as empregadas domésticas, seja a própria família dela, da Monique, seja o próprio pai, o Leniel, seja a própria Monique. Ninguém, em sã consciência, teve coragem de fazer uma denúncia do que estava acontecendo. Simplesmente todo mundo estava vendo tudo calado e todo mundo consentindo que estava tudo normal, mesmo a criança estando chegando na casa da mãe vomitando. Ai, gente, vocês desculpem, mas a história aqui pra mim ela fica muito mal contada. E aí eu começo a colocar alguns pontos aqui. A juíza colocou que a mãe ela foi absolvida, vamos assim dizer, por pressões sociais, né, por machismo e mais um monte de coisa. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu não estou falando que o que a juíza disse está correto, ok? Mas eu estou aqui fazendo um parâmetro de que, sim, muitas vezes mulheres são submetidas a situações das quais não gostariam por pressões de família, maridos e sociedade, ok? Eu vou pegar um exemplo recente, a Cíntia Chagas respondendo pela milésima vez que ela não quer ser mãe. E ela sofre retaliações absurdas por ela dizer isso. Eu não nasci para ser mãe. Eu não tenho vontade, eu não tenho desejo de ser mãe. Só que a sociedade, as famílias, as pessoas, os companheiros colocam, sim, uma pressão psicológica sobre a mulher de que ela tem que ser mãe para ela fazer o papel dela social. E aí eu volto num podcast que eu fiz há uns dias atrás, que é o Feliz, onde eu falei justamente sobre isso. A gente precisa ser mãe para ser feliz? Eu preciso ter uma criança para ser feliz? A gente precisa de manter essa construção patriarcal, machista, para a gente conseguir atingir o ápice de felicidade da mulher na sociedade? Eu acredito que não. Mas eu acho que, por mais que no caso o que a juíza disse não faça sentido dentro deste caso, mas eu de alguma forma entendo que muitas atitudes possam sim ter fruto de uma pressão psicológica vinda de fora e não uma decisão própria dela, da mãe. Eu sei, eu entendo que ela não tinha o direito de fazer o que fez, ou melhor, não fazer nada. E eu acho que sim, ela deveria ser condenada e ser presa, mais um monte de coisa, porque não faz sentido a posição que ela teve durante tudo que aconteceu com essa criança. Gente, isso foi em 2021. A gente está em 2026. Foram anos de investigação, foram anos de processos e mais um monte de coisa. E vai preso, e sai da cadeia, e vai preso, sai da cadeia, mais um monte de coisa do sentido. E aí a gente não vê ela cooperando ou ela dando indícios de que, de fato, ela se preocupava com essa criança. A gente não tem isso. A gente tem uma frieza, tanto da parte dela quanto da parte do Jairinho, absurda. E aí o pai agora aparecer como vítima da história, como o coitadinho que perdeu o filho dele e tudo mais, tá, mas e aí? Ele fez alguma coisa para tentar
ser um pouco mais enérgico na situação? Ele se posicionou de uma maneira um pouco mais forte enquanto pai dessa criança? Eu não vi. Eu não vi isso, não senti isso dele. Eu achei que ele aproveitou muito da situação para se fazer de coitadinho, até porque ele recebeu uma bolada de indenização do ex-vereador. Ele recebeu, se eu não me engano, um ponto, não sei quantos milhão ele recebeu de dinheiro. Então, assim, a tristeza, ela tem números, né? Ela tem valor. Então, e aí, gente, o ponto que eu tô aqui trazendo, esse fato que eu nem gostaria de estar trazendo, é que eu, enquanto jornalista, eu preciso alertar vocês, primeiro, de uma coisa. A imprensa, ela vai sempre fazer uma versão da história que mais vende. Vai sempre colocar um sensacionalismo, vai sempre trazer uma pitadinha de absurdo, de show de horrores sobre o que é o de fato. A gente tem o mais clássico do jornalismo, que é o caso Escola Base, onde o jornalismo, antes de qualquer coisa, foi lá e condenou uma escola, professores e funcionários. Então, para o jornalismo hoje fazer algo parecido por conta desse excesso de necessidade de ganhar furos, likes, engajamento em rede social, simplesmente por conta de, né, porque hoje tudo na internet é tudo muito rápido e precisa de cada um postar alguma coisa diferente, para alguém condenar alguém que não precisa, ou colocar alguém como vítima onde não cabe, não precisa de muito. Porque é o que vende, é o sensacionalismo, é o show de horrores, é o absurdo do absurdo que dá like, que dá engajamento, que faz as pessoas irem lá ver isso. Então eu entendo que vocês, enquanto seguidores, enquanto habitantes do mundo do Rô, precisam ter atenção antes de sair compartilhando informações que vocês não têm a análise completa. Eu falo isso porque eu vi algumas pessoas comentando sobre o caso do Henri Borel durante a semana, e eu fui lá e falei, calma, você sabe disso, que eu tô comentando aqui com vocês? Você verificou esse tipo de informação? Você viu tal coisa? Você leu sobre isso? E muitos responderam, não. Eu vi um pouco nas redes sociais. Ou seja, as pessoas, elas simplesmente se baseiam em pequenas postagens das redes sociais. Elas não vão ler uma coisa mais aprofundada. E aí a gente acaba disseminando um ódio e indo numa onda baseado em quê? Baseado no que a mídia manipula as informações. Então, cuidado, habitantes. Cuidado com o que vocês estão compartilhando. Eu trouxe o caso aqui porque eu achei de muito bom tom a gente comentar isso aqui, porque é uma coisa absurda. É uma criança de 4 anos que foi morta, que foi assassinada debaixo do teto onde a mãe morava dessa criança e nada foi feito, nem pela mãe, nem pelo pai, nem pela família dessa criança. E simplesmente teve muitas movimentações, tanto políticas, quanto policiais, quanto financeiras, para tentar de todas as formas abafar o caso. Porque eu estava lendo e eu senti que até as empregadas, as babás, que apagaram mensagens e teve o celular apreendido porque tinha coisa faltando, eu sinto que elas receberam dinheiro para tentar se calar. Eu tenho quase que absoluta certeza de que teve mãozinha molhada aí para elas distorcerem os depoimentos. Então, gente, dinheiro, poder e política é algo horrível que a gente tem na sociedade e que controla e que manipula o que vai ou não virar assunto, ou que vai ou não ser investigado. Porque ele tentou, o doutor Jairinho, a acobertar o escândalo para que ele não perdesse cargos políticos.
Até porque ele pegou a Monique, tirou do cargo que ela tinha de uma escola e colocou ela num cargo político de muito mais escalão, que é o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que ela se tornou assessora para receber um salário de mais de 16 mil reais, baseado em quê? Baseado que ela era a fulano de tal, namorada do Dr. Jairinho. Então, assim, dinheiro, sabe? Movimentando muita coisa nessa conversa. Então, eu começo a me questionar. Ela estava mesmo com essa pessoa porque ela gostava ou porque ela queria status? Porque eu entendi em alguns momentos um discurso dela muito sobre status do que sobre ser humano. Uma coisa muito mais fria e programática do que emocional e empática. Então, assim, na minha opinião, os três são criminosos, os três são cúmplices desse assassinato. Tanto quem matou, quanto quem foi conivente, quanto quem fingiu que não estava acontecendo nada para que a história não ficasse pior. Então, assim, até teve a interferência no sentido de discussão do caso Nardoni no meio do caminho, porque foi uma situação muito parecida, de assassinato, de crime e tudo mais. Então, assim, a história repete de novo e de novo e de novo. Até quando? Até quando vai colocar essa questão de a mulher tem que ser mãe? Mesmo num casamento que não está funcionando, vai lá e põe um filho para tentar resolver um problema. As pessoas acham que pôr um filho no meio de um casamento resolve as coisas. E desculpa, gente, mas muitas das vezes quem sai perdendo no meio disso é a própria criança. Porque ela é gerada dentro de um ambiente totalmente desestruturado, sem amor, sem carinho, sem preocupação, um ambiente totalmente caótico, e quem paga a conta mais alta é essa criança. Então, assim, habitantes, eu sei que pode ser muito pesado trazer isso aqui, mas eu precisava dividir isso com vocês, porque eu fiquei horrorizado de ler tudo isso esses dias, de recapitular muitas coisas desse caso que eu já nem estava mais lembrando, porque já se foram tantos anos, até porque no meio disso eu saí do Brasil e vim para Portugal, então muitas das notícias para mim às vezes nem chegavam. Então, assim, eu tive de fazer um remember total da história para conseguir vir aqui falar com vocês, e me embrulhou o estômago, porque é um absurdo você ver uma criança de 4 anos ser morta e ouvir, igual eu li a frase, ouvi o Dr. Jairo dizer pro pai da criança: faz outro, substitui, dá nada não. Só faltou ele falar isso, dá nada não. Porque o faz outro, ou você põe outro filho, você arruma outro filho, ele disse basicamente isso. E ouvir isso de uma pessoa, pra mim, é assim, é como se estivesse falando de uma xícara que quebrou. Compra outra. É como se não fosse um ser humano, é como se fosse um objeto. E aí eu fico me perguntando, que tipo de político é esse que estava num cargo no Rio de Janeiro com uma mentalidade dessa, que já tinha agredido inclusive outras crianças? E aí é onde a gente volta a questionar. A gente está analisando quem a gente está colocando em cargos públicos? A gente está fazendo um processo de leitura de ficha dessas pessoas, de histórico comportamental? Ou a gente simplesmente vota baseado no que o discurso bonito da televisão? A gente tem casos de gente que esteve em cargo de alto escalão do governo, né, inclusive de presidência, que durante muitos anos só fez merda, mas ninguém foi atrás de ver quando foi eleger. E, inclusive, votou contra processos que eram de suma importância social, foi lá e votou contra, foi um dos poucos votos contra, mas a sociedade não volta para ler sobre isso, porque a sociedade prefere acreditar em meia dúzia de palavras que está nas redes sociais, nas correntes do WhatsApp, ou simplesmente nos discursos bonitos de televisão e de palanque de comício político.
Mas é fácil manipular, porque as pessoas elas não procuram ler depois da terceira linha. Então é isso, habitantes. Eu encerro o episódio de hoje e até o próximo episódio.